Faz 6 anos que Bruno Henrique tornou-se jogador do Flamengo. E todo esse tempo depois, o jogador é considerado indispensável pela diretoria do Flamengo. Não tem a menor possibilidade de Bruno Henrique sair do Flamengo, seja para o Atlético Mineiro, seja para onde for. Bruno Henrique é o cara do Flamengo. Ainda mais depois da lesão do Pedro. Torna-se mais indispensável ainda por ser um jogador, na cabeça do Felipe Luiz, polivalente e decisivo. É um jogador muito decisivo para o Flamengo. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu quero falar sobre Bruno Henrique, que completa nesta quinta-feira 6 anos jogando pelo Flamengo, com contrato renovado por 3 anos, 1 ano já se foi, faltam 2. Bruno Henrique segue sendo indispensável ao clube carioca. Por quê? Ora bolas, Bruno Henrique é um jogador que se recuperou muito bem da lesão gravíssima que sofreu, aliás, uma lesão semelhante à do Pedro até, né, que sofreu num treino da seleção brasileira. E justamente por causa dessa contusão do camisa 9 da Gávea, Bruno Henrique torna-se ainda mais indispensável ao time do Flamengo. É um jogador ultra decisivo, importantíssimo ainda para o Flamengo. Não é o Gabigol, ele é o oposto do Gabigol. O Gabigol virou um jogador nada decisivo. O Bruno Henrique, em contraponto, é um jogador super decisivo. Para tudo agora que eu tenho um recado para você. Fala galera, você sabia que não tem como perder com o mercado Bitcoin? Se o seu primeiro investimento em Bitcoin não render até março, o MB garante o reembolso do valor perdido em até R$200. Cadastre-se agora na página oficial da promoção, clicando no link abaixo ou no QR Code que aparece na tela. Faça um primeiro investimento em Bitcoin até 31 de janeiro. Mantenha o valor em Bitcoin que você investiu nessa primeira compra na sua conta do mercado Bitcoin até o dia 1º de março. Se você não lucrar com o seu primeiro investimento, o MB garante o reembolso de até R$200 na sua conta do mercado Bitcoin. O mercado Bitcoin é o melhor lugar para investir em Bitcoin sem risco e com confiança. A promoção válida para contas abertas até 31 de janeiro deste ano. A promoção é válida apenas para a primeira compra feita no ativo Bitcoin. Valeu! Gente, assim, eu quando falo do Bruno Henrique, eu falo de um jogadoraço, um jogador completo pelo lado esquerdo, né? Ele jogou assim, aliás, na partida contra o São Paulo, pelo lado esquerdo, com o Alcaraz atuando como centroavante. Não deu certo, eu acho que o Bruno Henrique pode perfeitamente cumprir a função do Pedro no Flamengo, perfeitamente cumprir essa função, né? Sendo um centroavante, até o Juninho, por exemplo, estar apto a jogar pelo clube carioca. Enquanto isso não acontece, Bruno Henrique pode ser centroavante perfeitamente. Perfeitamente, cara. Não vejo problema nenhum. Primeiro, porque é um jogador que sabe fazer gol. Segundo, ele tem o estilo de jogo que o Felipe Luiz gosta. Jogador de profundidade, que ataca a linha de fundo. Seja mais centralizado, seja aberto pelo lado esquerdo, ou até pelo lado direito, como ele já jogou, por exemplo, com o Tite. Eu gosto menos, tá? Acho que o Tite errou a mão nesse posicionamento do Bruno Henrique. Mas é um jogador super diferente, o Bruno Henrique, super diferente. Eu, assim, tenho para mim que ele é indispensável, assim como pensa a cúpula diretiva do Flamengo. Ah, Bernardo, mas se o Atlético Mineiro chegar com um caminhão de dinheiro para levar o Bruno Henrique, esquece, esquece. Bruno Henrique segue sendo um jogador indispensável ao time do Flamengo e certamente estará em campo na partida contra o Volta Redonda, no próximo sábado. Aliás, o Flamengo tirou o nariz da água, né? Finalmente ganhou uma partida, venceu o Bangu por 5-0. O Carlinhos jogou muito bem, fez os seus gols. Foi um Flamengo bem diferente daquele das outras partidas, em que pese o fato de ter enfrentado uma equipe bem mais fraca na competição. O pior time
do Campeonato Carioca. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Fez 5-0. O Vasco, por exemplo, não conseguiu. Ficou no 0-0 contra esse mesmo time do Bangu, jogando em São Januário. Aliás, o técnico do Bangu caiu, acabou sendo demitido após essa derrota e caminha a passos largos para a segunda divisão, que é uma pena para o Bangu, é um clube querido de muitos cariocas, né, por muitos cariocas, melhor dizendo, inclusive por mim. Agora, a gente já tem que projetar esse time do Flamengo, e deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito, para a partida contra o Volta Redonda, que vai marcar a reestreia dos titulares em jogos oficiais. O Flamengo já jogou com os titulares naquela partida contra o São Paulo pela FC Series, né, quando empatou por 0-0 com a equipe paulista. E agora, contra o Volta Redonda, nossa, vai ter jogadores ali aptos, né, a entrarem em campo. Então eu imagino um time jogando com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, né? Alexandro é fundamental para dar o balanço na saída de bola, na criação de jogo, inclusive, porque o Wesley vai caindo pelo lado direito, né? Apoiando bastante, tal qual um ponta, e o Alexandro acaba gerando mais o jogo, criando mais o jogo, um pouco mais centralizado. Não é aquele lateral que vai atacar a linha de fundo o tempo todo, em que pese o fato de ter marcado no ano passado, por exemplo, um gol contra a equipe do Corinthians. É um jogador de muita qualidade, o Alexandro, eu gosto muito, né? Tô curioso para ver, aliás, o Alexandro jogando ao lado do Danilo, mas isso a gente fala mais adiante neste vídeo. E no meio de campo, Pulgar, Gerson, De La Cruz e Gerson, né? Muito provavelmente o Alcaraz, jogando um pouco mais recuado em relação à função dele na partida contra o São Paulo. Bruno Henrique e quem sabe até o Juninho. Pode ser que o Juninho jogue. Quem sabe, seria um cenário perfeito para a estreia dele, né? Esse jogo vai ser em Brasília, então eu acho que seria importantíssimo que o Juninho tivesse pelo menos alguns minutos. Se não os tiver, Bruno Henrique e Michael, Bruno Henrique e Luiz Araújo, são possibilidades. Matheus Gonçalves, eu prefiro Luiz Araújo ao lado do Bruno Henrique, mas são possibilidades com as quais certamente o técnico Felipe Luiz vem trabalhando no dia a dia, né? Eu falei aqui sobre Danilo e Alexandro, gostaria muito de vê-los no mesmo time. Aliás, jogaram juntos na Juventus, né? Vale lembrar que o Danilo faz muito tempo que não é mais um lateral direito, um mero lateral direito, um zagueiro, é um lateral esquerdo, é um verdadeiro coringa do setor defensivo, do sistema defensivo do Flamengo. Então não consigo ver o Danilo sendo reserva do Wesley. O pessoal fala assim, vai trazer um bagre para a lateral direita. Primeiro que o Danilo não é bagre, gente. Na lateral direita, onde for. Pode não ser um jogador mais de nível de seleção brasileira, coisa que o Wesley hoje é. Mas está longe de ser um bagre, né? Eu preferiria vê-lo jogando como zagueiro ao lado do Léo Ortiz. Seria uma dupla de zaga fantástica. E o Alexandro, por que eu falei sobre esses dois jogando juntos de repente pelo lado esquerdo? Dando proteção ao Danilo, com o Pulgar adiante, seria de fato uma formatação tática muito importante para o Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.